Comissão discute equiparação salarial de arquitetos e engenheiros do município. Trata-se de categorias absolutamente relevantes para o destino desta cidade, com graves responsabilidades, né? Engenheiros, arquitetos, biólogos. Então, eu penso de que precisam dar atenção de carinho do poder público. O orçamento da Secretaria Municipal de Saúde é debatido numa audiência pública. Veja também: comitiva do Tribunal de Contas do município visita o edifício Serrador, a futura sede do Legislativo Carioca. Antes mesmo de a gente tomar essa decisão, nós dialogamos com o Tribunal de Contas do município para mostrar a nossa decisão da compra do prédio, e eles referendaram, inclusive no plenário deles, por unanimidade, a sua aprovação. Projeto de lei que isenta as pessoas com doenças crônicas e com deficiências do pagamento de tarifas de transporte coletivo é aprovado em sessão extraordinária desta quarta-feira. Maior evento de criatividade da América Latina, que acontece até o próximo domingo na Cidade das Artes, entra para o calendário oficial da cidade e é reconhecido como de interesse público sob o aspecto econômico e cultural. E no Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta quarta-feira, 5 de junho, como o Legislativo contribui com a preservação do patrimônio natural, o clima e o desenvolvimento sustentável do Rio. Numa cidade com mais de 6,5 milhões de habitantes, os parques são como ilhas de respiro dentro do caos urbano e ainda são capazes de trazer muitos outros benefícios. É agora, no CRN2. Olá, boa noite. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, participou nesta quarta-feira da audiência pública promovida pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal sobre as diretrizes orçamentárias para 2025. O secretário Daniel Sorães apresentou as metas da saúde para os próximos 6 meses. As nossas principais metas, a redução da mortalidade infantil, ampliação da cobertura do saúde da família, implantar prontuário eletrônico em todas as unidades de saúde hospitalares, redução da mortalidade materna, 70 por 100 mil, implementar o Centro de Inteligência Epidemiológica e o Hub de Inteligência e Desenvolvimento de Imunobiológicos até 2024. A vereadora Rosa Fernandes questionou o pequeno aumento nas metas de crianças menores de 6 anos atendidas pelo programa Primeira Infância Carioca, que deve passar de 3.700 até dezembro deste ano para 3.704 em 2025. Por que a meta foi acrescida de apenas 4 crianças, comparando-se 24 com 2025? Por que a meta se mantém? Porque o número de crianças vem diminuindo na cidade do Rio de Janeiro. Então, os nascimentos diminuem na cidade do Rio de Janeiro. A gente espera que ele não continue a cair, mas que ele se mantenha estável. Na tribuna, o presidente da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, vereador Paulo Pinheiro, pediu atualizações sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da pasta. O PCCS da saúde deixou de ser discutido, não vamos mais discutir como é que está a situação do plano de cargos, carreiras e salários para os profissionais de saúde. Em relação ao PCCS, a gente vem em discussões com os sindicatos. A gente não conseguiu chegar a um consenso antes do período eleitoral e agora no período eleitoral não pode ser enviado para a Câmara porque a gente não pode gerar despesas para o próximo governo. A vereadora Thaís Ferreira questionou os planos da Secretaria para coibir os casos de violência obstétrica nas unidades de saúde. Quais são as prioridades nesse orçamento? A gente falou de cegonha carioca, mas para combater de fato a violência obstétrica. É a cidade que mais investiga e que mais investiga casos, tanto de violência obstétrica quanto de mortalidade materna. Se a gente fosse comparar com outras cidades, a gente investiga muito. A gente tem um sistema de informação de mortalidade muito robusto na cidade do Rio de Janeiro, com uma grande parcela desses óbitos investigados, que chega a quase 100%. E numa outra audiência pública foi discutida a equiparação salarial de arquitetos, engenheiros e profissionais que acompanham o desenvolvimento da cidade e que levam em conta, inclusive, as mudanças climáticas. A discussão foi nesta quarta-feira, dia em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente.
Realizada no Dia Mundial do Meio Ambiente, a audiência pública reuniu categorias que atuam diretamente nas questões de crise climática, ilhas de calor, aumento do nível do mar. A presidente do Instituto Brasileiro de Arquitetos fez um alerta para a tragédia recentemente ocorrida no Rio Grande do Sul. Os riscos impostos também pelas mudanças climáticas e pelo aumento da temperatura no planeta se apresentam como os novos desafios a serem enfrentados. No caso do Rio de Janeiro, além do impacto provocado pelas ilhas de calor em uma cidade reconhecidamente quente, há ainda o risco de aumento de inundações, deslizamentos, de encostas e até mesmo de perda de áreas territoriais, com o possível aumento do nível do mar. Será que a tragédia que aconteceu na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, nos ensina alguma coisa? A presidente da Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado destacou que o salário dos profissionais de nível superior atualmente é bem parecido com o de nível médio. Somos profissionais de nível superior que sequer têm o reconhecimento de suas funções e atividades. Recebemos salários incompatíveis com a nossa formação. O que isso significa? Nós que temos que responder por responsabilidade técnica, somos remunerados de forma inferior aos do nível técnico. O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo colocou a entidade à disposição de campanhas e mobilizações. Não na luta diretamente da questão da equiparação salarial, porque, como eu disse, isso é uma matéria que nós vamos apoiar, sim, mas isso é uma matéria do Legislativo e do Executivo. Mas eu digo com uma valorização profissional daquilo que você mostrou aqui, que é o que nós fazemos. É o que a sociedade, boa parte da sociedade sabe, mas uma grande parte da sociedade não sabe. Em nome dos biólogos da Prefeitura, o Conselho Regional de Biologia falou do piso salarial mais baixo do segmento e da falta de concursos. Uma das nossas lutas é para tentar ter um piso salarial para a nossa categoria. Nós precisamos que as profissões sejam, de fato, valorizadas, que tenhamos um piso, que tenhamos acesso aos concursos. Muitas vezes, biólogos estão perdendo concursos, vagas em concurso. Engenheiro florestal, com a mesma atividade que biólogo, o concurso só contempla engenheiro florestal. E a gente recebe denúncia praticamente toda semana. A Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público organizou a audiência para debater a necessidade de equiparação salarial dos servidores municipais do quadro técnico de engenheiros, arquitetos e carreiras afins. A adesão foi grande. Os servidores fizeram uso da palavra. Fizemos um cálculo por alto, com o número que nós somos, essa quantidade que não chega a 2,5% do cálculo total da Prefeitura. É até menos agora, porque já houve outros aumentos dentro da folha da Prefeitura. A gente administra 8 bilhões do orçamento anual, então, certamente, a valorização da categoria e tal tem um impacto positivo muito superior aos 140 milhões que seria o aumento no gasto. Nós temos um plano diretor aí, o plano diretor está aprovado, ele vai existir, a cidade vai crescer com ele e precisamos de novos investimentos para fazer isso. Só que perdemos o histórico, a gente não tem ninguém para contar o que aconteceu. A minha agonia é voltar não mais eu, mas quem vai voltar lá no Parque Acari para fazer a canalização do Rio Acari, Nossos amigos da Fundação Rio Agros que estão aqui. Vai ter aquelas famílias, elas sabem mais, elas sabem qual é o problema. Mas toda vez que vai trocando os técnicos, ou fala um, ou fala outro, ou você contrata, ou você terceiriza, você perde esse fio da meada. Garantir valorização profissional, garantir que categorias não sejam tão desiguais entre si. O biólogo é pior tratado do que o engenheiro florestal que é pior tratado do que o planejador urbano e por aí vai. Como é que a gente diminui essa disparidade entre os profissionais dentro do funcionalismo público e mais, como é que a gente estabelece protocolos de memória, de qualificação e de continuidade dos trabalhos profissionais no longo prazo. Eu não tenho dúvida de que o Poder Executivo deve ser sensível a esse pleito. Trata-se de categorias absolutamente relevantes para o destino desta cidade, com graves responsabilidades, engenheiros, arquitetos, biólogos. Então, eu penso de que precisam dar atenção e do carinho do poder público.
A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento se colocou à disposição para que as propostas apresentadas na audiência pública sejam analisadas e disse que as carreiras são avaliadas com base em critérios técnicos e orçamentários. Quarta-feira é dia de reportagem especial. No programa desta semana, Eliane Benício mostra como funcionam as hortas urbanas aqui da capital. Um levantamento revela que 7% do território da cidade é dedicado à agricultura. Desde a década de 80, a prática da agricultura urbana vem ganhando força como política pública no Brasil. Atenta a essa nova realidade, a Câmara Municipal do Rio aprovou uma lei em 1984 que autorizava a criação de hortas comunitárias em terrenos ociosos da prefeitura. Mais recentemente, outros projetos vieram reforçar as políticas em defesa da agricultura urbana, tanto para a produção de alimentos como para a educação ambiental. A cidade ela precisa encontrar também uma maneira de transformar esses espaços em espaços de cultivo, espaços de troca, espaços de lazer. As hortas, principalmente as agroflorestas dentro da cidade, conseguem até mesmo esfriar a temperatura da cidade ou consegue armazenar a água que poderia gerar uma enchente, né? Então tem esses valores importantes, né, que uma agricultura sustentável pode entregar para a cidade. O presidente da Câmara Municipal, Carlos Caiado, entregou nesta quarta-feira aos organizadores do Rio to Sea uma cópia do projeto de lei que reconhece o evento como de interesse público. O encontro é considerado o maior da América Latina na área de criatividade. O documento foi entregue na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, onde o encontro está sendo realizado. No mês passado, a Câmara Municipal aprovou em segunda discussão 2 projetos de lei relativos ao Rio to Sea. O primeiro reconhece o evento como de interesse público sob o aspecto econômico e cultural. E o segundo inclui a data no calendário oficial da cidade. Há um esforço enorme do poder público nosso, como Câmara Municipal e do prefeito Eduardo Paes, na harmonia de o Rio de Janeiro ser não só nos eventos, mas a capital da tecnologia e da criatividade. Por exemplo disso, nós aprovamos a legislação reduzindo para 2%, de 5% para 2%, o imposto de ISS para audiovisual. Acho que é outro tema importante que traz essa discussão e muito legal esse evento. Parabenizar a todos os organizadores. O Rio to Sea está sendo um sucesso. Não só o evento para a cidade, mas falar da importância também deste equipamento aqui, a Cidade das Artes, né? É um equipamento que ele está cada vez tornando mais importante para a cidade do Rio de Janeiro, cada vez mais atraindo eventos como esse, um evento de porte internacional. O Rio to Sea, que começou em 2011 como um encontro focado no audiovisual, cresceu e se transformou no maior encontro de criatividade da América Latina, abrangendo diversas áreas como música, games, publicidade, mídia, esportes, design, sustentabilidade e tecnologia. Com o tema Era da Consciência, o evento reúne 1.600 palestrantes em mais de 500 painéis, abordando temas da indústria criativa. Hoje são 21 palcos, né, de conteúdo. A área de mercado, a gente recebe mais de 2.000 projetos durante esse período, né, com 33 países vindo ao Rio to Sea, com representantes, né, vindo fazer negócios aqui, investir em produtores locais, né? Então o Rio to Sea acabou virando a grande vitrine, né, para o mundo do que é produzido no Brasil em termos de conteúdo. Um dos estandes é o do Rio Grande do Sul, estado que sofre as graves consequências das enchentes. Para os gaúchos, o apoio do evento é fundamental para a retomada econômica dos setores da economia criativa. Todos nós agora precisamos desse movimento de retomada e de sinergia para que a produção não pare, para que a gente consiga continuar nosso desenvolvimento do setor audiovisual e dos setores criativos como um todo. Para nós é fundamental, a gente que está fora do eixo Rio-São Paulo, ter um momento de interlocução, né? Tem uma potência institucional também muito grande para além da de mercado, que a gente não perde a oportunidade de aproveitar. O evento vai até domingo, dia 9 de junho. Parlamentares aprovam em segunda discussão o projeto de lei que isenta as pessoas com doenças crônicas e com deficiências do pagamento de tarifas de transporte coletivo na cidade do Rio. Durante a sessão extraordinária também passou a proposta que inclui como atividade extracurricular na rede municipal o ensino de noções básicas de zelo pela coisa pública e de meios de enfrentamento da corrupção.
Conselheiros do Tribunal de Contas do município visitam o edifício Serrador, futura sede do Legislativo. E a contribuição dos vereadores para a criação dos parques urbanos, medida que proporciona uma melhor qualidade de vida aos moradores de metrópoles como Rio de Janeiro. O CRN2 volta já, não sai daí. O CRN2 está de volta com os assuntos debatidos pelos vereadores na sessão extraordinária desta quarta-feira. Um dos projetos aprovados em segunda discussão é o que isenta as pessoas com doenças crônicas e com deficiências do pagamento de tarifas de transporte coletivo na capital. O parlamento analisou 6 vetos do Poder Executivo a projetos da Casa. Entre os vetos derrubados estão o que declara como patrimônio imaterial, turístico e cultural do município a Pedra do Telégrafo em Barra de Guaratiba e o que assegura às pessoas com deficiência a carteira de identidade diferenciada e um crachá de identificação que reúnam informações sobre a saúde do portador. Eu gostaria de parabenizar aqui o autor do projeto, que é um projeto muito importante para nós, pessoas com deficiência, e gostaria de solicitar com autoria. Na sessão, os vereadores aprovaram em segunda discussão o projeto de lei que isenta as pessoas com doenças crônicas e com deficiências do pagamento de tarifas de transporte coletivo e o que inclui como atividade extracurricular o ensino de noções básicas de zelo pela coisa pública e de meios de enfrentamento da corrupção aos alunos da rede municipal de ensino. Na sessão extraordinária, os parlamentares também analisaram e aprovaram projetos de lei em primeira discussão. Um deles prevê a publicação do boletim informativo de dados sobre mortes e lesões corporais no sistema de transporte público do município. A proposta é considerada importante para a elaboração de medidas de aperfeiçoamento na segurança do transporte. Outros projetos aprovados em primeira discussão foram o que obriga a instalação de placas de sinalização com o horário de funcionamento de feiras livres localizadas no município e o que trata da criação do programa de saúde mental para a comunidade escolar nas unidades escolares públicas municipais. Uma comitiva do Tribunal de Contas do município foi recebida nesta quarta-feira no edifício Serrador, futura sede do Legislativo Carioca. Os conselheiros do TCM foram recebidos pelo presidente da Câmara, vereador Carlos Caiado, e guiados pelas principais instalações do prédio. Nós dialogamos com o Tribunal de Contas do município para mostrar a nossa decisão da compra do prédio e eles referendaram, inclusive no plenário deles, por unanimidade a sua aprovação, e qual demonstrava que nós estávamos no caminho certo, no caminho de gestão, de economia de recursos e da operacionalidade parlamentar, e a Casa do Povo é a Câmara Municipal. E aqui, nessa visita, eles puderam ver mais uma vez que a decisão foi correta. A mudança de endereço da sede do Legislativo era necessária para centralizar as atividades num único endereço e acomodar melhor os servidores. Ela já representa também uma economia de custos para os cofres da Câmara. Nós temos 5 prédios, dos 5 prédios, 3 alugados, e toda a parte administrativa já está quase na sua totalidade aqui. Já estamos economizando agora, só até maio, R$1.600 milhões, no final do ano, em torno de R$5 milhões, em 10 anos do que foi aportado de recursos aqui do fundo da Câmara Municipal, que é de economia, nós já estaremos pagando o investimento que foi feito, que foi muito bom aqui desse prédio, podendo ocupar toda a parte administrativa, todos os gabinetes de vereadores e devolvendo para a população o Palácio Pederneiras, como já a fundação do patrimônio da cidade, como um centro cultural da cidade do Rio de Janeiro. Já tínhamos vindo aqui, antes mesmo do tribunal se pronunciar acerca da aquisição por parte da Câmara deste prédio. O tribunal veio aqui, eu estive pessoalmente fazendo uma vistoria, né, e desde aquele momento nós detectamos que realmente era um prédio magnífico e que atenderia todas as demandas da Câmara. Eu tenho certeza que o valor investido aqui vai economizar muito dinheiro da população, porque economiza na manutenção dos prédios antigos e principalmente no aluguel que a Câmara pagava, que era uma conta milionária todos os meses, né, que é um dinheiro que não reverte nada.
Olá, pessoal. Essa quarta-feira ainda foi de tempo instável aqui na cidade do Rio. Após a passagem de uma frente fria, a gente ficou com a influência de ventos úmidos do oceano. Então, hoje o céu foi nublado a encoberto. A gente teve registro de chuva fraca a moderada ao longo do dia. E a máxima registrada foi de 26 graus, com temperaturas amenas no dia de hoje. Para essa noite, a gente ainda tem previsão de chuva fraca, ocasionalmente moderada. Na madrugada agora de quinta-feira ainda pode ter uma chuvinha fraca também bem isolada. Mas a partir da manhã de quinta-feira não há mais previsão de chuva. O sol deve aparecer entre nuvens, então deve ter uma abertura já. E as temperaturas devem subir um pouco em relação a hoje, com máxima prevista para amanhã de 29 graus e mínima de 16. Se vocês querem saber mais, sigam nossas redes sociais e baixem o aplicativo Cor.ri. No Dia Mundial do Meio Ambiente, o CRN2 extrai uma série de 3 reportagens que mostra como o Legislativo tem contribuído para a preservação do patrimônio natural, o clima e o desenvolvimento sustentável da cidade. Hoje nós vamos mostrar a influência dos vereadores para a criação de parques urbanos da cidade. Não é à toa que o Rio de Janeiro é chamado de Cidade Maravilhosa, um cenário difícil de ser encontrado em outros centros ao redor do mundo. Praias urbanas, outras de areia e vegetação intacta, as curvas das montanhas cercadas pelo mar, Corcovado, Pão de Açúcar, Lagoa Rodrigo de Freitas, Floresta da Tijuca. É uma cidade turística que encanta todo mundo. Tanta diversidade fez do nosso município a capital da primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, a Eco 92. De lá para cá, a temática passou pouco a pouco a fazer parte da vida dos cariocas. Além de gradativamente ir aumentando o cuidado com a preservação de todo o patrimônio natural que tem, recentemente o Rio intensificou os esforços para criar novos refúgios, onde a convivência com mais equilíbrio e sustentabilidade do meio ambiente são a grande preocupação. É com essa onda mais verde que os cariocas têm ganhado a cada dia que passa mais parques urbanos. Eles têm modificado o visual de diversos bairros e são responsáveis por outras mudanças muito importantes. Numa cidade com mais de 6,5 milhões de habitantes, os parques são como ilhas de respiro dentro do caos urbano. E ainda são capazes de trazer muitos outros benefícios. Estimulam o contato direto com a natureza, podem ajudar na redução da temperatura de uma determinada região, na melhoria da qualidade do ar. Também contribuem para a manutenção da flora, da fauna, ainda funcionam como área de lazer e até espaços de educação sobre o meio ambiente. Saber que os nossos filhos estão se divertindo, tendo uma infância de verdade, é uma alegria enorme. O coração fica quentinho. Hoje, a legislação municipal conta com várias iniciativas de autoria dos vereadores cariocas para criar esses parques ao longo do município e garantir proteção ambiental, manutenção dos recursos naturais, saúde dos ecossistemas e da biodiversidade e, sobretudo, com a conservação da Mata Atlântica. A gente está vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente está vendo a seca do Cerrado, então iniciativas como essa são muito importantes para o meio ambiente. O Parque Urbano Municipal do Maciço da Preguiça, em Botafogo, na Zona Sul, é um desses exemplos. Foi criado a partir de uma lei da Câmara do Rio que declarou a área como de interesse público. Pontapé semelhante foi dado para garantir a implantação do Parque Urbano Municipal de Guaratiba, na zona oeste do município. Já o Refúgio de Vida Silvestre da Floresta do Camboatá, em Deodoro, foi criado a partir da Lei nº 7.183, de 2021. Além de legislações, a Câmara também contribui com ações de monitoramento e fiscalização de projetos e obras de novos parques executados pela Prefeitura. Tem sido assim na transformação da antiga Universidade Gama Filho no futuro Parque Piedade. A Câmara estabeleceu uma comissão especial só para avaliar o andamento da construção, passo a passo. Vai ter um impacto enorme na cidade do Rio, na Zona Norte, na região como um todo. Então, essa ideia de ter um parque grande, acoplado a uma série de atividades esportivas, culturais, sociais, educacionais, vai ser realmente um marco emblemático para a cidade do Rio de Janeiro pelos próximos anos. No caso do Parque em Uaíba, na Zona Oeste, os vereadores realizaram uma audiência pública no bairro.
foram ouvir as expectativas dos moradores para que a necessidade de quem vive na região pudesse ser incorporada ao projeto. A obra está em andamento. Demonstração clara que foi essa Câmara Municipal que viabilizou através da aprovação, que deu a possibilidade de ter o Parque Uaíba, que será um parque na Zona Oeste que vai trazer felicidade, muito entretenimento e desenvolvimento para uma região da Zona Oeste que precisa muito. É lei hoje. Vai gerar emprego para todo o entorno e vai trazer muito mais qualidade de vida para as pessoas. Eu fico muito feliz, é uma oportunidade ímpar de crescimento na nossa região. Vai melhorar tudo, vai melhorar transporte, vai melhorar investimento agora na nossa região. A mesma intenção tem sido dispensada ao Jardim de Alá, que fica entre Ipanema e Leblon. A Câmara Municipal vai abrir as portas e receber moradores e os idealizadores do projeto, que pretende tornar a área um parque público. Dessa mesma maneira, o Legislativo Carioca participou da implantação dos parques que já estão em funcionamento e foram incorporados à paisagem e à rotina dos cariocas. Alguém consegue imaginar essa região sem o Parque Madureira? Já são 12 anos desde a inauguração. 3.900 metros de extensão que atravessam os bairros de Turiaçu, Rocha Miranda, Honório Gurgel e Guadalupe. É ótimo para a pessoa caminhar, muito bom. Caminhar, passear, curtir os quiosques. Onde a pessoa pode extravasar, pode curtir. O bairro da Barra Olímpica, recém-criado, já nasceu com um parque. Ritali dá o nome à área que tem 1.100 árvores e 70 mil arbustos, além de 47 estruturas metálicas que simulam árvores, de onde sai água tratada para refrescar o público. Agora a gente tem mais esse espaço na cidade para trazer as crianças, formar memórias afetivas, né, que é isso que a gente quer, tirar de perto das telas, que a gente sabe o mal que faz, né? Ainda neste mês será a vez de Realengo, 11.200 metros quadrados com plantio de espécies nativas da Mata Atlântica. E quem visitar o parque ainda vai apreciar uma horta e um pomar. Laboratório para aprender a manejar a terra e os alimentos. Muito antes de sair do papel, foi a Câmara que garantiu que aquela área ocupada por uma fábrica de cartuchos do Exército não fosse destinada a outra atividade de uso privado. Nós estamos falando de mudanças climáticas, então cada vez mais preservar esses territórios, né? A partir da lógica do meio ambiente é fundamental. É pensando na melhoria do coletivo que a Câmara vai trabalhando para uma cidade com um meio ambiente mais limpo e saudável, fazendo com que se cumpram as palavras do mineiro Drummond de Andrade, que, apaixonado pelo Rio de Janeiro, escreveu: "O que aconteceu com esta cidade da noite para o dia? O Rio de Janeiro virou flor nas praças." A gente fica por aqui. Acompanhe nossa programação ao vivo também pela internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.